instalação que eu vou montar agora, que eu montei, né, no Vídeo Brasil, chama Capítulo Zero. E são vários trabalhos que eu fiz em projetos de diferentes épocas, assim, mas que foram reunidos dentro de uma perspectiva da pré-história, né? São trabalhos que contam um pouco de um lugar que não tem muito presente, passado, né, nem futuro, mas que usa muito referências que tem a ver com essa representação de ilustrações, né, de livros didáticos que falam sobre a pré-história ou que falam sobre lugares ainda não explorados, como o próprio espaço. Então, nessa instalação é uma série, tem fotografias, vídeos e também um caderno de anotações que foi apresentado através da microfilmagem, que é uma técnica de duplicação e de conservação, né, de documentos, e que eu quis apresentar essas anotações já como se elas fossem obsoletas e já estivessem em um arquivo público e as pessoas tivessem que entrar no trabalho também através de um instrumento de pesquisa, que é o leitor de microfilmagem. No final, até a forma como vão ser exibidos os dois filmes, né, as duas projeções, acabam apresentando maquinários que são muito pesados, que são muito, né, grandes. Então, é quase como se aquilo fosse um gabinete de estudos sobre esse tema. E eu considero para mim também um momento de reflexão desses trabalhos que a princípio não foram feitos no mesmo lugar, né, não foram feitos na mesma época, mas que acabaram se relacionando. Então é quase como se fosse um espaço de investigação mesmo, de investigação de detetive, né? Onde a gente junta todas as provas num mesmo lugar e com isso tem essa narrativa do acontecimento. No caso, o caderno ele foi microfilmado, né? Ele usa uma câmera que chama microfilmadora planetária, que nada mais é do que uma câmera 16mm, mas com um negativo que é diferente. Um dos filmes, que é O Futuro do Pretérito, ele foi feito em Super 8, e o outro, que chama Vento Solar, foi a partir de uma câmera que eu mesmo construí, que utiliza... é uma mistura, assim, né? É uma câmera de fole, mas que ao mesmo tempo utiliza os disparadores e as lentes de uma câmera Polaroid que era feita para fazer retrato 3x4 algum dia na vida. Eu acho que o fato de eu construir o dispositivo justamente é criar esses lugares que não existem. Porque são imagens que a gente não tem nenhuma referência técnica, a gente nunca sabe, a gente não consegue reconhecer de onde elas vêm, justamente porque o equipamento é construído. Então, a própria construção desse maquinário, ele colabora para esse sentido ficcional que essas imagens acabam tendo, né? E o fato do construir, isso tem a ver com o meu trabalho, com a minha formação e como eu encaro o meu fazer artístico, né? É como quando tu olha uma criança e tu vê que a criança está ali fazendo uma brincadeira, um jogo, e está levando aquilo muito a sério. E não está fazendo para ninguém, está fazendo para ela mesma, não vai mostrar aquilo para ninguém, né? Ela leva muito a sério aquilo que ela está fazendo. Então, um pouco a criação dessas câmeras, elas surgem muito desse exercício de projetar e de ficar no ateliê pensando coisas, pensando nesses lugares e pensando em que coisas, né, que brinquedo eu posso levar para esse lugar. Porque, na verdade, essa influência do Júlio Verne, ela é bem presente pela literatura e por esse estilo que é dele, são essas histórias que alguns estudiosos chamam de romance geográfico, porque a história ela se passa em função do lugar. Aqueles personagens eles só existem nos Viagens Extraordinárias porque eles só existem para mostrar esses lugares imaginários, para mostrar a Lua, né? Para mostrar a Antártida, para mostrar embaixo do mar. Eles estão a serviço dessa geografia. Então,
no caso, essa câmera ela também está a serviço da geografia, né? Ela é feita para mostrar uma determinada paisagem. E essa narrativa, ela não tem um personagem, né? O personagem seria um explorador que foi nesses lugares e que retratou quase como um álbum de viagem, ou como essas apresentações que os antigos exploradores faziam dos lugares longínquos que eles iam e nos apresentavam essas imagens, essas fotos. E o fato dessas fotos existirem e deles terem essa materialidade dessas imagens fazia as pessoas crerem que eles estiveram ali. Então, muito essa instalação tem é como se tivesse alguém ali dentro que está usando essa sala para mostrar, para estudar, ou como se fosse o gabinete de uma pessoa. E eu acho que poderia ser um estúdio do Verne, digamos assim, que pudesse depois criar um conto ou alguma coisa com isso aí. Então, é que a gente não é só uma saturação de imagens, mas é uma saturação da própria exploração, né? A gente já chegou em todos os lugares, né? Se a gente não chegou, a gente mandou uma câmera até lá. Existem alguns lugares onde a gente ainda não chegou, né? Poucos, né? Como, por exemplo, o Lago Vostok, que a gente mandou uma sonda. Marte, tem vários lugares ainda, poucos, mas eles existem, que a gente não chegou como pessoa física ótimo, não chegou fisicamente, mas que conseguiu mandar uma câmera e ao mesmo tempo a ciência e a produção de imagens da ciência fez com que a gente começasse a descobrir novos lugares que a gente achava que era de um jeito e que aí quando vem a super câmera nos mostra que é de outro e que existe um outro lugar e que poderia chegar nesse lugar e que nunca ninguém chegou lá porque ninguém sabia que esse lugar existia. Então acho que isso é uma mistura dessas duas coisas, né? É uma produção grande de imagens, mas também é uma produção, é uma revisão de conceitos básicos da ciência, como a própria astronomia, como muita coisa que estava dada como certa, está sendo revisitada pela possibilidade que a gente tem de equipamentos que fotografam, que chegam até lá, então eu acho que é um misto dessas duas coisas que acontecem no trabalho, assim, que ao mesmo tempo isso faz com que eu possa construir lugares usando uma informação às vezes que é da ciência e vai misturando tudo isso, dá um caráter de verdade, né? Um caráter um pouco atemporal, mas de verdade também para esse conjunto de imagens. Acho que é isso, eu perdi um pouco o que eu estava falando.